Olá, bem-vindo ao canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Hoje, com o programa Tema em Pauta, vai receber Edson Pardinho e vamos falar sobre violência policial, tanto na cidade como no campo. Pardinho, um prazer enorme estar com você aqui. A Geração 68 já te agradece de antemão a sua presença aqui no nosso canal, para a gente poder ter essa conversa super, hiper importante dentro dessa loucura que é a segurança pública, principalmente nos grandes centros. Mas a gente sabe que você também atua na zona rural, então a gente vai de repente, lá no meio do caminho, falar um pouco sobre a violência rural também, porque eu acho extremamente importante, principalmente quando se estuda, quando se debate todo um projeto de segurança pública vindo do Ministério da Justiça. Então, Pardinho, Edson, se apresente para o público do Geração 68, por favor. Salve, salve, camaradas. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço imensamente pelo convite. Espero colaborar junto do que foi solicitado, contemplando plenamente a expectativa que foi criada. Meu nome é Edson Pardinho, né? Eu sou um homem de 50 anos, nascido e criado na cidade de São Paulo, na periferia da Zona Leste, e recentemente acabei de fazer a transição da cidade para o campo. Estou morando em Franco da Rocha, no assentamento Dom Tomás, uma experiência nova para mim, que fui criado na região urbana, mas há um mês e meio, quase dois, estou aqui no Dom Tomás, vivendo uma nova experiência e me sentindo muito bem com essa transição, né? Falar sobre violência policial, sobre a violência do Estado, sobre os corpos, sobretudo sobre os corpos periféricos, é um espaço não só de manifestação de uma ideia de posição ou contraposição, mas para mim é um espaço de vivência desde a minha adolescência, quando eu comecei a explorar a cidade para além da minha casa, como agora vivendo essa realidade campesina, essa realidade do conflito rural. Então, eu espero poder contribuir com a minha percepção, com a minha vivência e com a minha militância para esse debate, enriquecendo e fazendo com que algumas pessoas, eventualmente, venham a ampliar o seu leque de percepções. Eu queria começar, eu ia começar por um, mas eu quero começar pelo último acontecimento que eu achei. é, eu pensei muito. Né? O prefeito Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, recém-reeleito, né? Criou um relógio enorme que está sendo colocado nas ruas de São Paulo, chamado prisômetro, que marca o número de prisões que a Polícia Municipal estaria fazendo, principalmente agora nessa época de carnaval, que é uma época bastante de gente na rua, vamos dizer assim. Né? A gente sabe que o roubo de rua em São Paulo é gritante, né? O roubo de celulares, inclusive com violência, tem sido registrado todos os dias cenas muito complicadas, mas eu fiquei pensando no relógio chamado prisômetro, tipo, por que se gasta dinheiro e se comemora a prisão, né, de pessoas, em vez de você combater o próprio crime antes que ele aconteça, né? Assim, por que que não se faz um trabalho de inteligência, de entrada nas ruas, né? De uma coisa, de uma polícia mais amigável do que uma polícia tão combativa como tem sido para falar né, para ser bastante para ser calma, né? É, mas eu não sei qual é a sua percepção desse relógio e dessa polícia municipal que aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes também quer armar a polícia municipal, parte dela, para fazer esse tipo de serviço. Qual é a sua percepção sobre isso, por favor? É muito importante tocar nesse tema, porque a gente está falando aqui, né, de uma tecnologia
né? Uma tecnologia na qual foram investidos muito recurso público, que começou como ponto de partida a região da Cracolândia, a região da cidade de Tiradentes. A região da cidade de Tiradentes, na cidade de São Paulo, é o bairro, que é um bairro com status quase de município, que é um bairro gigantesco, com o IDH mais baixo da cidade. A expectativa de vida de um morador da cidade de Tiradentes, uma pessoa preta da cidade de Tiradentes, é de 50 anos. Então, a gente está falando de um lugar extremamente abandonado pelo poder público, um local no qual as políticas públicas não são acessadas pela população, né, via de regra. Então, a tecnologia de identificação facial, o, o Smart Sampa, começou lá na cidade de Tiradentes e na Cracolândia. O que a gente tem como percepção a partir dessa perspectiva? É que não é uma tecnologia que pensa em combater a violência policial, a violência criminal, nem em reduzir nada de estatísticas de criminalidade. Simplesmente é uma tecnologia que visa criminalizar pessoas que ocupam esse território. Até porque esse Smart Sampa foi muito combatido por muitos parlamentares do campo progressista, porque é uma tecnologia extremamente racista. Os erros, os equívocos cometidos por essa inteligência, por essa tecnologia, sempre desfavorecem as pessoas pretas, as pessoas que ocupam um determinado território geográfico, né? Se é de verdade uma tecnologia para reduzir a criminalidade, para combater a criminalidade, por que ela não também está instalada com a mesma força e potência nos bairros nobres da cidade de São Paulo? Ou seja, é identificado como criminoso, como perigoso, como potencialmente ofensivo à sociedade, as pessoas que estão à margem da sociedade. E, na verdade, se a gente entende e estuda o fenômeno da violência, a gente compreende que quem são os verdadeiros causadores da violência estão ocupando os bairros nobres. E eles não são coibidos, eles não são constrangidos, pelo contrário, há vídeos, relatos de moradores desses territórios humilhando o policial militar, achincalhando o policial militar, sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma resistência. Ao passo que muitas vezes o trabalhador que ocupa o espaço geográfico da periferia sai para ir trabalhar e no caminho de casa ao trabalho é abordado com truculência, com violência e muitas vezes tem a sua vida ceifada, porque ele é identificado como corpo dissidente, como corpo que não tem o direito de existir. Essa é uma política que se reproduz historicamente, que tem a sua base no racismo, desde o tempo da escravização dos corpos, da mercantilização dos corpos, de alguns detrimentos do benefício de outros. E isso simplesmente se reproduz constantemente, e é isso que a gente precisa entender para avaliar a violência do Estado contra uma parte da população. Eu acho que o caso mais emblemático de São Paulo, que ficou, acho que vai ficar gravado na mente das pessoas por muitos e muitos e muitos anos, foi o policial jogando uma pessoa por uma ponte, que a gente, quando a gente olha a imagem, ninguém sabe exatamente que ponte é essa, não sabe o que está embaixo dessa ponte. Depois a gente descobriu que, enfim, essa pessoa não morreu, mas foi uma abordagem absolutamente infeliz. Eram pessoas em moto, era um homem negro, que foi simplesmente jogado sem apresentar nenhuma resistência àquela abordagem policial. Isso a gente tem visto, quer dizer, eu estou falando essa imagem como o fato mais emblemático, que um pouco ilustra de uma maneira cruel como a polícia de São Paulo, que é a polícia do governador Tarcísio de Freitas, chegou, né, entrando na casa das pessoas,
batendo em mulheres e, né, que estavam defendendo os filhos. A gente viu cenas, eu vi cenas, assim, chega a ser constrangedor. E aí, depois que hoje todo mundo tem um celular e filma, depois que isso vai para a televisão e todo mundo faz a crítica, aí vem a pessoa lá da polícia pedir desculpas, porque isso é um caso isolado. Caso isolado, há quanto tempo a gente vive de casos isolados, Pardinho, Edson? Porque, na realidade, o Rio de Janeiro vive de casos isolados, de bala perdida matando criança, há não sei quantos anos. É importante essa observação. É, então, a gente está no caso isolado, com um número que a gente não consegue mais reproduzir com exatidão, porque não é um caso isolado, é uma política de Estado. Nós vivemos numa sociedade na qual o racismo impera. Então, quem ocupa o espaço periférico, quem ocupa o território da periferia, são as pessoas pretas e pobres. Ou você ocupa o espaço que é preto e você recebe historicamente o legado da sua condição social imposta pelo Estado, sem reparação, sem reconhecimento, sem acesso à terra, sem acesso os mecanismos de evolução no campo da sociedade, ou você é um branco pobre que ocupa esse mesmo espaço e, por consequência, é associado como indigno. Então, você é o branco que não conseguiu, apesar dos seus privilégios, estar numa condição de destaque na sociedade, por isso você deve ser penalizado. Então, há, de verdade, a violência do Estado contra pessoas brancas que estão nos territórios periféricos, mas a condição de mobilidade social entre um e outro é diferente. Então, o mercado de trabalho absorve muito mais facilmente, quando o mercado de trabalho está em expansão, as pessoas brancas do território periférico, em detrimento das pessoas pretas do território periférico. O ideal de bom e belo, ou seja, a construção da subjetividade do que é bom e belo, está necessariamente, dentro da lógica capitalista brasileira, associado às pessoas brancas, o que é bom, e associado às pessoas pretas periféricas, que é associado ao que é perigoso, né? Eu não sei se me apresentei adequadamente, mas entre o meu exercício militante no movimento negro, desde meus 15 anos até agora, eu passei por algumas formações e hoje eu trabalho também como hipnoterapeuta, eu trabalho com hipnose clínica. E nesse cenário, eu costumo mostrar nos exercícios que eu faço, nas palestras, nos caminhos nos quais eu sou convidado para falar sobre violência policial ou sobre a condição do povo preto na sociedade, eu costumo fazer um exercício que é o exercício de imaginar. E eu costumo convidar as pessoas a fecharem os olhos e imaginarem dois cenários. O primeiro cenário é o seguinte: você está num campo, num lugar no qual há uma tranquilidade, árvores, uma grama tranquila, e começam a vir carruagens. E nessa carruagem vêm príncipes e princesas. E eles começam a passar perto de você, com seus cavalos bonitos, imponentes, e vai passando duques, duquesas, príncipes e princesas. E eu convido as pessoas, após esse exercício, a pensar quantas pessoas pretas, quantas pessoas negras elas visualizaram nessa cena. Via de regra, por mais que eu esteja num território predominantemente ocupado por pessoas negras, por pessoas pretas, elas não imaginam pessoas pretas e negras nesse cenário. Aí eu convido para um outro exercício. Falo assim, imagine agora que você reuniu sua família e foi para a praia. E agora, na praia, começou uma grande correria. E vem muitas pessoas na sua direção. Está tendo um arrastão. Quantas pessoas negras você imaginar nesse cenário? E, via de regra, essas pessoas saltam. Porque é isso que é vinculado nos meios de comunicação. É assim que a nossa subjetividade é sequestrada. Porque a gente define que o bom e o belo está num campo e o violento, o perigoso, está em outro. Quando a polícia militar entra na periferia,
ela já está com essa mesma mentalidade. Ela sabe quem é o bom e o belo, quem é o violento e o perigoso. E sempre na mentalidade da polícia militar vai estar as pessoas que são afrodescendentes ou os nossos pessoas do povo originário. Nunca vão estar as pessoas brancas de classe média, as pessoas brancas economicamente estáveis, porque é assim que o aparelho ideológico corta os equipamentos de segurança do Estado. É, eu não sei se eu tenho acompanhado mais pela mídia e, e lendo o projeto de segurança pública para o Brasil, proposto pelo ministro Lewandowski, Ministério da Justiça, é, que é aquela coisa, não aponta a arma primeiro, né? Primeiro, essas coisas, né, para tentar diminuir a letalidade é, que existe hoje no Brasil, principalmente nos grandes centros. É, como é que você está vendo esse projeto e uma certa resistência também por parte de. Esse projeto vai ter que passar pelo Congresso Nacional, obviamente, e tal, para se tornar, né, lei. E tem também uma questão que foi incluído agora há muito pouco tempo, muito em função do Ricardo Nunes São Paulo e do Eduardo Paes no Rio de Janeiro, de armar as polícias municipais. É mais arma na rua. A minha cabeça só pensa assim, né? Porque é uma coisa assim, é mais arma na mão das pessoas, né? Que você pensa sobre isso? Assim, eu posso estar enganada, tá? É a minha visão, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente violenta, né, que trabalha com uma milícia muito grande, um narcotráfico muito grande também. Aí é uma cidade muito menor do que São Paulo. É, é complicado, né? Porque, como eu falei, aqui a bala perdida encontra sempre uma criança, né? Principalmente. Né? Então, é importante tocar nesse tema, né? É, aqui em São Paulo, o fenômeno se repete, como em várias outras cidades dos municípios que compõem a federação. Nós estamos diante de um governo estadual e municipal alinhados numa política genocida. Então, o objetivo é passar para a população a ideia de que a ampliação do armamento da Guarda Municipal e o aval para que a polícia militar haja ainda com mais truculência dentro dos territórios será a solução para conter a violência. Isso, além de uma falácia, é de uma crueldade terrível, porque a gente nunca vai ver a polícia combatendo o crime, né, que seja o tráfico de drogas. A gente nunca vai ver a polícia invadindo os bairros nobres de São Paulo com truculência, ainda que o filho do desembargador, ainda que o filho de uma grande figura política comercialize drogas, ele nunca vai ser compelido com violência. Você nunca vai ver uma casa numa região nobre, no Morumbi, aqui em São Paulo, né, nos Jardins, sendo invadido pela polícia, derrubado porta, e essa pessoa que está lá sendo constrangida, algemada, agredida, porque está combatendo o crime, porque está combatendo o tráfico de drogas. Então não existe guerra às drogas. O que existe é um espetáculo da prisão das pessoas pobres que comercializam drogas. Né? Não estou dizendo aqui que se deve comercializar drogas livremente, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é o seguinte: o tratamento dado para o jovem de classe média que frequenta raves e que comercializa drogas sintéticas é um, e para o jovem que vende maconha na porta do bairro é outro. E não, a gente não pode aceitar isso como uma condição natural, né?
Inclusive, eu acho que a criminalização de alguma substância é um equívoco, porque historicamente, desde a lei do Pito do Pango, né, o que foi proibido não tem a ver com o uso de substância, tem a ver com a existência de algumas pessoas dentro do espaço geográfico. Então, a criminalização dos corpos é muito mais importante do que a criminalização do combate ao uso de substância, e isso se reproduz constantemente. A gente precisa ter um pouco de maturidade, de atenção, para voltar a olhar por essa questão, porque a gente não vê, e quando vê, a gente vê a benesse do Estado com relação às pessoas de classe média ou de classe alta que comercializam substâncias, sendo tratado como doentes, indo para hospitais para que tenham um tratamento, e ao passo que a gente pega jovens com pequenas quantidades de substâncias como maconha e condenado a muitos anos de prisão. E quando você pega a estatística de pessoas brancas e pretas presas com a mesma quantidade de substância, a gente consegue trazer à luz, mais evidentemente, que isso é uma questão também racial. É uma questão de classe e uma questão racial, porque a criminalização que as pessoas pretas que estão portando a mesma quantidade de substância que pessoas brancas é desproporcional, e não há uma base, não há uma equação que faça com que isso seja equiparado. Então, a gente tem que entender que as nossas políticas e a violência do Estado no Rio ou em São Paulo tem a ver também com as práticas racistas, com o fundamentalismo que tem tomado conta da sociedade. Eu vi uma coletiva por questões de crimes aqui no Rio de Janeiro, e ouvi um delegado falando a seguinte questão: a gente prende e a justiça solta. Você acredita que há uma falha na questão da punição das leis, do cumprimento das leis para, né, no Brasil? Complicado. Essa é uma pergunta que eu não saberia responder. Eu gosto muito de responder esse tipo de pergunta, porque eles falam que a gente prende e a justiça solta. Mas a gente prende quem e a justiça solta quem? Porque eu estou cansado de ver pessoas que não foram julgadas, que não passaram sequer pelo juiz e que seguem cumprindo tempo de prisão maior do que poderia ser a condenação pelo qual o crime que ela é supostamente indicada. O problema é quem são essas pessoas. Quem é que está cumprindo pena sem ser julgado? Quem é que não acessou o direito à liberdade ou uma pena justa? E quem é que é liberado? A gente precisa desses filtros. E aí, quando a gente faz esses filtros, quando a gente coloca os parâmetros na frente, a gente vai ver que há, dentro da nossa sociedade, além da questão de classe, uma questão de raça muito marcada. Isso não é só aqui. No Ocidente, isso é gritante e o número não para de crescer, né? Se a gente pegar a sociedade estadunidense, o número de pessoas pretas encarceradas e o número de pessoas brancas encarceradas é totalmente desproporcional. E há um incentivo para que aconteça isso. E eu faço uso desse espaço aqui agora para que a gente atente para a necessidade de combater a ideia da privatização do sistema prisional. Porque uma empresa prisional, ela precisa dar lucro para o patrão. E o que vai dar lucro para uma prisão? São as pessoas presas. Então, para que haja mais pessoas presas, é necessário a criminalização da vida das pessoas. Você pode criminalizar as pessoas porque elas fazem greve, você pode criminalizar as pessoas porque elas lutam por liberdade, você pode criminalizar as pessoas porque elas se organizam para reivindicar os seus direitos. Tudo isso pode ser subsídio para que as pessoas ocupem o espaço da prisão que vai dar lucro para alguém. Então, a ideia da privatização dos presídios deve ser combatida, né? Isso é um indicativo da sociedade caminhando para o equívoco estadunidense, que hoje, se continuar nessa progressão de encarceramento, vai
em pouco tempo, fazer com que o número de pessoas presas seja igual ou superior às pessoas que estão em liberdade. Então, você não resolve um problema, porque o objetivo não é conduzir a sociedade para uma evolução, para uma compreensão, para a necessidade de que as pessoas percebam que a unidade faz com que a gente evolua, que a gente preserve o meio ambiente, que a gente preserve a nossa saúde mental, que a gente consiga condições de alimentação e existência para todos. Então, a nossa a política da prisional é voltada puramente para o punitivismo, não para que as pessoas sejam reinseridas, não para que as pessoas tenham compreensão e acesso à condição de uma mudança na sua vivência pessoal e coletiva. O projeto de encarceramento ele é muito bem definido e organizado pela classe dominante economicamente. E isso vai de encontro à necessidade da classe trabalhadora. Isso você vem de encontro com a notícia, assim, a capacidade, né, prisional hoje no Brasil está excedendo a mais de 25%, ou seja, tem mais preso do que a cadeia para eles, né, quer dizer, tem mais gente encarcerada do que espaço de encarceramento, é o que é um problema isso. E eu acho que também vai um pouco de encontro nisso que você está falando, de que tem muito caso, que a gente também ouve muito na imprensa, de casos que não considerados menores e que vai sendo rolando. E como as pessoas não têm bons advogados, né, e o direito público ainda é muito deficitário também, isso aí vai rolando e as pessoas ficam na cadeia sem menor sentido de estarem, né. É uma coisa que realmente é um caso sério, a questão prisional no Brasil, não é à toa que volta e meia tem rebelião, não é assim que funciona? Sim, a gente tem que entender que é o seguinte: o sistema prisional, ele não quer resolver uma equação da sociedade. Ele responde a uma percepção particular da classe dominante e a uma ideia de colocar um conflito entre as pessoas com médio acesso do poder aquisitivo e as pessoas com baixo acesso de poder aquisitivo e as pessoas sem acesso aquisitivo algum, que depende necessariamente das políticas do Estado. Esse projeto ele é muito bem estruturado e muito bem executado, né? Porque a gente percebe que o objetivo não é reduzir criminalidade, não é combater o uso de substância, isso são tudo estratagemas utilizados para fazer com que crie-se uma narrativa e que as pessoas aceitem essa narrativa como uma possível solução, que como se fosse um miojo. O que precisa de verdade é a gente entender que o sistema é falido, esse sistema punitivista, ele não dá conta das demandas da sociedade, ele não reinsere, não reintegra as pessoas para que elas tenham condições de desenvolver as suas habilidades, as suas potencialidades e serem pessoas que colaboram para que a sociedade evolua. Há um desestímulo por esse sentido. Há um desestímulo para que as pessoas sejam reconhecidas como capazes durante o processo prisional e após o processo prisional. Então, é uma criminalização e depois uma condenação perpétua, né? Para alguns, enquanto para outros você pode ser pego com centenas de quilos de substâncias ou manipulando indevidamente recursos da saúde, da educação, da merenda, e essas pessoas têm a benesse, né? Enquanto uma pessoa que pega produtos de limpeza de um mercado recebe 8 tiros, disparos, né, enquanto está se evadindo, sem causar lesão física a alguém, sem causar nenhuma violência, recebe tiros. Outras pessoas que roubaram alimentação, direito das pessoas se manterem em condições de assistir a aula numa creche ou numa escola, elas são conduzidas com muito afago, com muito sossego, sem nenhum constrangimento, inclusive tendo direito de esconder o seu próprio rosto nesse processo.
Então, é uma desproporção de violência para crimes que estão desproporcionais também. É O, verdade. a violência sempre é voltada para as pessoas pretas e pobres que ocupam o espaço da periferia. O constrangimento do Estado em relação a isso, ele é necessário. Infelizmente, os nossos governantes, e aqui em São Paulo eu falo do Nunes e do Tarcísio, eles estão pouco dando importância se a gente denuncia ou não. O Tarcísio, inclusive, evidenciou isso, falando que a gente podia denunciar no Tribunal de Haia, qualquer outro lugar, que ele não estava nem aí, não dava a menor importância para isso. O que ele quer é fazer com que esse espetáculo da criminalização, esse espetáculo de que você aparentemente dá uma solução midiática para um problema muito complexo, seja evidente e ele consiga a sua reeleição. Né? Ele consiga o seu status, inclusive se cacifar para, quiçá, disputar a presidência na próxima ou em outras eleições. Então, é sobre isso que a gente precisa voltar o olhar e discutir com bastante atenção. Né? Quem está do nosso lado, quem são os nossos pares e a quem serve essa política de violência, essa política genocida, essa política racista que extermina, sobretudo, os homens pretos jovens da periferia. É, você falou tudo, assim, tudo para uma grande. Existe um grande cenário, uma grande mediatização da violência, o que é uma loucura, e a gente tem que saber quem está do nosso lado, né? Sim. E aí as eleições estão aí para isso, né? Esse é o grande poder da democracia, né? É a gente saber quem está do nosso lado e votar, né? E saber como é que isso vai funcionar. Eu queria, para terminar, que a gente falasse um pouco é, de uma violência do campo, que é uma violência que está muito longe da compreensão, eu acho, muito mais da compreensão geral das pessoas do que a violência urbana por motivos óbvios, até porque a violência do campo ela tem de pano de fundo uma outra história, né? Ela tem uma relação com a terra, né? Ela tem uma relação de poder e um poder econômico muito claro, e que eu acho que as pessoas dos grandes centros ainda não entenderam qual é, quais são as consequências dessa violência. Tem inclusive a questão de escravos, né, de trabalho escravo no campo ainda, né, no Brasil, que é uma loucura, né? Eu queria que a gente terminasse dando uma pincelada nessa questão dessa briga eterna do Brasil, um país tão grande, tão rico, eh, sobre a questão da violência no campo. Então, o Brasil, diferente de outros países, ele não passou por um projeto de reforma agrária para que a sociedade como um todo evoluísse. E isso é resquício também do racismo. Né? Aqui, o corpo preto foi extremamente impedido de existir. Então, você não podia acessar a sua fé, cultuar os seus deuses, você não podia desenvolver uma tecnologia de luta de defesa, como a capoeira, e você também não podia ficar transitando sobre o espaço, porque a lei da vadiagem também impedia isso. Com a ocupação dos morros, né, com a ocupação desses espaços, sobretudo depois de Canudos, né, no Rio e no Sudeste, as favelas começaram a se multiplicar e as pessoas não tinham direito de existir. Então, nunca houve uma criminalização ao uso da maconha, porque a lei do pito do pango não criminalizava a maconha, criminalizava uma prática de um determinado povo. A criminalização da capoeira
também. E transitar pelo espaço, que seria a lei da vadiagem, também outro. Na Terra não foi diferente, porque o povo preto não tinha acesso à aquisição de terras. Mesmo que tivesse o recurso, tinha leis que impediam o acesso à terra, né? A reforma agrária é uma necessidade muito, muito importante para que a gente consiga não só alimentar as pessoas com muito mais facilidades, mas para a preservação do meio ambiente. Porque o agronegócio, ele não produz alimentos, ele produz commodities. A gente vai lá ter soja, milho e cana para serem exportados. A violência do Estado vem para conter a revolta popular das pessoas que foram expropriadas e que não tiveram direito nem acesso à terra. Quando as pessoas começam a reivindicar o direito para produzir, para plantar, para poder trazer comida para a mesa da classe trabalhadora, elas são combatidas por esse sistema muito bem organizado que detém os meios de comunicação hegemônicos. Então, a ideia que eles passam é que os trabalhadores que lutam por reforma agrária são pessoas violentas, são pessoas que querem tomar a terra dos outros, quando, na verdade, é justamente o contrário. Os povos tradicionais, originários, que ocupavam o território, os povos quilombolas que ocuparam os territórios, são afastados de lá por jagunços, com secas sendo levada cada vez mais adiante, destruindo a Amazônia, destruindo o Cerrado, destruindo toda a biodiversidade que a gente tem como características naturais, para favorecer um núcleo de poucas famílias que ainda assim são financiadas pelo Estado tendo o aporte do BNDES, tendo dívidas perdoadas recorrentemente, porque essas famílias elegem os seus representantes dentro da Câmara e do Senado e faz com que a lei seja não em benefício da sociedade como um todo, mas em benefício de uma classe, de uma etnia, porque, via de regra, são pessoas brancas que ocupam esse espaço de poder. Pardinho, muito obrigada. A gente vai voltar a conversar brevemente, porque esse papo tem muita coisa ainda para nesse papo aí para a gente ir se estender aí por muito tempo. Mas desde já, obrigada. E é isso, a gente vai jogando sementinhas, ideias e pensamentos para você que nos ouve e nos acompanha, para pensar. E qualquer pergunta, qualquer comentário, faz aqui embaixo que nós estamos juntos. Obrigada, tá, Pardinho? Imagina, obrigado. Só queria dizer o seguinte, que o MST, ele não invade nada. Ele ocupa terras que não são produtivas e faz com que o governo determine para aquelas terras ocupadas que haja função social, né? O direito sobre terra não é um direito absoluto e para que você seja dono da terra, você precisa dar uma função social sobre isso. Não tem como uma pessoa ou uma família ser dona de uma cidade ou metade de um estado, e enquanto há pessoas que não têm como viver, como plantar, como existir, porque são tiradas desse espaço no qual a função social não é executada. Então, as ocupações acontecem para pressionar o governo para dar àquela terra o destino necessário, o destino correto, segundo a nossa Constituição Federal. Então, uma terra precisa ter função social. Se você tem terra, ela precisa produzir algo, né? E a agricultura familiar é o caminho que a classe trabalhadora organizada luta para poder dar à terra a essa função necessária. Trazer comida para as famílias sem agrotóxico e com qualidade social. Então, é uma luta necessária, importante e legítima. Não há nada de violento, não há nada. Violência é você não permitir que as pessoas produzam alimentos. Violência é você tirar um assentamento para construir um lixão, como querem fazer com o Irmão Alberta, né? O assentamento Irmão Alberta. Então, a gente precisa necessariamente voltar a olhar para o lado correto e inclinar os nossos corações para o nosso lado. Parar de defender a elite, parar de defender a burguesia, parar de defender os milionários
que estão cada vez mais milionários, ao passo que nós estamos cada vez mais sem acesso ao básico. Então, a gente precisa se organizar, se unir para fazer o enfrentamento da emancipação da classe trabalhadora. É isso, mais uma vez, obrigada. Tchau. Foi um prazer. Vamos junto.